Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nosso bom dia especial às nossas mães queridas. Queremos desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa comunidade de Paz e Amor, a todas as mães que estão nos assistindo no dia de hoje. É um dia feliz para nós, um dia de gratidão pelo que vocês representam nas nossas vidas, pela importância que vocês têm para nós. Nós amamos vocês, mães, nós amamos vocês. E embora hoje a gente vai ter menos abraços, menos almoços em família, mas que a gente esteja unidos num só espírito de gratidão pela vida das nossas mães. Amém? Hoje a nossa lição da escola bíblica é sobre a volta de Cristo. Esse assunto não poderia ser mais pertinente para os dias que estamos vivendo, né? Bem adequado para a nossa realidade de hoje. O nosso texto base está lá em João 14:3. A gente vai falar muito sobre as palavras de Jesus mesmo hoje, né? Sobre sua volta. O texto base é esse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O texto que nós vamos ler encontra-se em Mateus 24, do versículo 3 ao 14. Se você tiver sua Bíblia aí, quiser abrir sua Bíblia, essa versão que eu coloquei aqui é NVI, mas abra sua Bíblia aí e acompanhe conosco. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse texto de Jesus, acho que é o texto mais longo de Jesus sobre a sua segunda vinda. E por isso ele é muito importante que a gente vai extrair muita coisa aqui desse texto nos próximos minutos. O que nós vamos estudar hoje? São 4 tópicos da nossa lição, 4 tópicos. O primeiro deles é por que estudar a doutrina da segunda vinda de Cristo. O segundo é o cenário da segunda vinda de Cristo, a indiferença em relação à segunda vinda de Cristo e o objetivo da volta de Cristo à Terra. Então nós vamos percorrer esses 4 tópicos durante essa manhã. Então vamos lá para o primeiro tópico, por que estudar a vinda de Cristo? Nós temos na Bíblia 300 citações sobre a segunda vinda de Cristo. É um número muito relevante. No Antigo Testamento, ele é mais citado do que a primeira vinda de Cristo. Possivelmente esse foi um dos motivos que muitos judeus tinham a esperança de um Cristo messiânico vindo como rei
porque realmente o Antigo Testamento ele cita muitas vezes essa vinda de Cristo como o rei que iria governar e trazer um reino de paz. Então, se não souberem interpretar, e como eles tiveram dificuldade de interpretação, interpretaram segundo os seus desejos também, eles se confundiram com a primeira e segunda vinda de Cristo. O Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo, é citada em todos os livros, exceto Filemão, 2 João e 3 João. Né? São, de todos os livros do Novo Testamento, somente 3 livros não citam, sendo que Pedro fala exaustivamente sobre isso em suas cartas, e Pedro já era, nessa idade que ele escreveu as cartas, ele já era mais idoso. E o livro de Apocalipse, que realmente é o livro da revelação do fim dos tempos e já começa dizendo que ele voltará. Então, entender a segunda vinda de Cristo é uma chave para o entendimento da própria Bíblia. A Bíblia é uma sequência. Não existe isso de separar e dizer o Antigo Testamento para os judeus, o Novo Testamento para a igreja, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de ódio, o Deus de guerra, não é o Deus do Novo Testamento. Não é isso. A Bíblia tem uma unicidade, e dentro dessa unicidade, dentro desse processo de redenção do ser humano, a Bíblia começa desde Gênesis dizendo que Jesus viria para pisar na cabeça da serpente. A partir daí começa todo um enredo da redenção do homem, Deus buscando o homem. E nesse processo de redenção nós temos a primeira vinda de Cristo e nós temos a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Então é uma chave de entendimento do processo de Deus de redenção da humanidade. Para entender a Bíblia, a gente tem que entender a doutrina da segunda vinda de Cristo. Outro ponto importante, porque é a esperança da igreja. Nós esperamos pela vinda de Cristo. E vamos ler em 2 Pedro 3, 9 a 13. A gente vai ler bastante textos bíblicos, porque eu acho importante que a nossa fé esteja baseada naquilo que a Bíblia nos diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui tem um ponto importante nesse texto que fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, virá repentinamente, e Pedro exorta a igreja que sejamos pessoas que vivamos de maneira santa e piedosa, apressando a sua vinda. E como nós apressamos a vinda de Cristo? É proclamando o Evangelho, que essa é uma das condições para que Cristo volte, a proclamação do Evangelho em toda a terra. Então, é a esperança da igreja. E Paulo, ao escrever em Coríntios, diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo é muito enfático. Cristo não é somente para essa vida. Por isso que um evangelho que muitas vezes se prega, de um evangelho baseado na prosperidade material e financeira nessa terra, e muitas vezes ela não está adequado ao que a Bíblia nos exorta, porque a nossa esperança não é somente para essa vida. E nós vamos ver aqui que até nesses fins dos tempos nós seremos perseguidos por amor ao Evangelho. Isso já tem acontecido, isso vai acontecer de maneira mais frequente, porque é um sinal da proximidade da vinda de Cristo.
Mas nós não esperamos Cristo somente para essa vida. Nós temos uma visão eterna. Por isso, Ele é a esperança da igreja. Segundo, a segunda vinda de Cristo nos exorta, nos incentiva aí ao desenvolvimento espiritual. Em Mateus, Jesus nos fala assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, Jesus pode voltar hoje. As condições já estão colocadas, as condições já estão postas. Por isso, a exortação para que estejamos prontos para a sua vinda. E nesse ponto ele fala como que a gente vai ter esse desenvolvimento espiritual. Através da busca da purificação individual de cada um. Que as pessoas que estão longe de Deus voltem para Deus. Voltem-se para Deus e para a busca de Deus. Porque é um apoio nos tempos de angústia. E porque a gente precisa utilizar os nossos dons. Vamos lá para o primeiro tópico aí da autopurificação. Autopurificação. Em 1 João 3,3 fala: todo aquele que nele tem essa esperança, a esperança da sua vinda, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, em outro trecho da Bíblia fala: aquele que é puro, aquele que é santo, santifique-se ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda. É uma exortação para a gente buscar a pureza e a santificação. Segundo, retorno à casa do Senhor. Que as pessoas se voltem para Deus. O que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 13, versículos 11 e 12? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. Aqui é o despertamento espiritual, aquele embrutecimento que as pessoas às vezes ficam, parece que não acreditam, parece que estão cegas. Mas Paulo exorta: a noite está quase acabando, o dia vem. Então, deixe de se dedicar às obras das trevas, deixe de se dedicar às obras da carne e revista-se como um guerreiro, né? Com a armadura da luz. Um apoio na adversidade. Quando o autor de Hebreus escreve a carta, capítulo 10, versículo 35 e 37, ele diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, assim, crer na segunda vinda de Cristo é um apoio para nós. Sabemos que essa nossa existência aqui, ela vai ter um fim, e vai ser um fim bom para aqueles que creem em Jesus. Porque ele fala: não abram mão da confiança que vocês têm. Continuem confiando, tenham fé, porque Ele vem e Ele não vai demorar. Utilizar os dons. Jesus, na parábola dos talentos, ele responde para o servo bom: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. A Bíblia fala que nós vamos ser recompensados pelos usos dos nossos talentos. Então também é um incentivo para que a gente coloque os nossos talentos em uso. Quais são os teus talentos? O que você tem feito com os teus talentos nesses momentos de pandemia? Use os seus dons em todo o tempo. Agora vamos lá. Como Cristo voltará?
aqui a gente tem 4 tópicos. Posso até acrescentar mais alguns aqui, mas os principais são esses, né? Ele virá nas nuvens, ele virá de repente, ele virá com seus anjos, ele virá pessoalmente, ele virá audivelmente também, porque fala que todos ouvirão. Ele virá gloriosamente, porque diz que ele virá em glória. Então, a Bíblia tem vários relatos que nos dão os contornos dessa vinda de Cristo. E vamos lá ver como vai ser essa vinda de Cristo nas nuvens. Onde está escrito isso? Lá em Apocalipse 1, versículo 7. O apóstolo João começa a escrever a revelação. Apocalipse significa revelação. E a revelação do fim dos tempos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Por que se lamentarão? Porque muitos entenderão naquele momento que realmente Jesus está voltando, que Jesus não era uma lenda, que não era um mito, mas que era real. Então por isso muitos se lamentarão. Mas que diz que todo olho verá. Antigamente seria difícil para a gente entender como isso, Jesus aparecer no lado da terra e todo mundo vê. Hoje nós, desde que aconteceu a queda das Torres Gêmeas, que todo mundo viu, o mundo inteiro no mesmo tempo, em função da internet e dos meios de comunicação, isso já não é mais um problema. Hoje é totalmente possível que todo olho veja a volta de Cristo. Ele virá com seus anjos, pois diz lá em Mateus 16, 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Aí, queridos, a gente tem esse quadro aí atrás, mas realmente ele virá com multidão de seus anjos. E fala aí da recompensa de cada um de acordo com o que tenha feito, a importância do uso dos dons e talentos que nós temos. Ele virá repentinamente. Nós já vimos lá no texto que fala em Pedro que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa o momento que virá. Ele já deu os elementos básicos para sua vinda que já estão aí. Agora ele pode vir a qualquer momento. E em Marcos 13:33 está escrito assim: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, repentinamente, como um ladrão, ele voltará. E ele virá pessoalmente. O que ele diz lá em João 14:3, que ele diz que no céu há muitas moradas para nós, e ele continua: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu voltarei, ele voltará, Jesus Cristo voltará, ele mesmo. Bem, entendemos aí por quê, quais são os motivos, as motivações para que a gente estude a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar aqui 40 minutos, mais ou menos. Mas a Bíblia tem aí textos e várias sequências de textos para que a gente tenha entendimento. A gente poderia dar um seminário aqui de 2 dias sobre isso. Então, você não pare aqui. Você já entendeu os motivos por que estudar a vinda de Cristo. Continue estudando. Aqui a gente vai dar somente uma vitamina da segunda vinda de Cristo. O cenário da segunda vinda de Cristo. Qual é o cenário? Isso é importante. Em Mateus 24, esse texto que nós lemos, ele fala de 3 temas, tá? Nesse capítulo de 24. A destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era. Jerusalém foi totalmente destruída. Depois fala da segunda vinda de Cristo e do fim do mundo. Nós vamos nos ater aqui no trecho que ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Nos versículos
24, 5 e 24, está escrito assim: primeiro, vão aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Hoje tem muitas pessoas e muitas religiões falando em mentalidade crística, visão crística, e muitas falsas teorias e falsas religiões, falsos ensinamentos, falsos profetas que podem realizar até milagres e maravilhas, mas estão com espírito de engano. Estejam atentos. Até em nosso meio muitas vezes aparecem pessoas com entendimentos errados. Qual a solução para isso? Leiam a Bíblia, busquem a palavra de Deus, busquem na Bíblia. A Bíblia é a nossa orientação e prática. Então nós vemos hoje multiplicar as religiões e as falsas religiões. Nós vemos no mundo moderno, pessoas que são mais intelectualizadas, o crescimento aí das religiões orientais, do budismo, de outras religiões que têm ensinamentos que, olhando para eles, são bonitos, mas que não trazem a mensagem que Cristo deixou para nós. Então nos desviam da verdadeira mensagem para o homem. Então estejamos firmes naquilo que Deus nos deixou através da sua palavra. O segundo ponto aí do cenário da segunda vinda de Cristo é a relação de antagonismo entre as nações. Diz lá em Mateus 24, 7: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lucas 21, 9: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, momentos muito complicados para a humanidade, momentos muito piores do que esse que nós estamos vivendo. Embora a gente esteja vivendo aí, no meu entendimento, uma guerra biológica, mas momentos piores. Mas depois da Segunda Guerra ainda houve a criação da ONU, a criação da OMS, a criação de vários organismos multilaterais das nações, ainda com que teve todo o cenário de Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, mas teve um mover de confluência das nações buscando confluir de ideias, confluir das decisões, e nós tivemos um período grande aí de relativa paz em termos mundiais, embora as várias guerra do Vietnã que nós tivemos depois, etc. Mas o que está acontecendo hoje esses organismos multilaterais estão perdendo força. Nós estamos vendo as nações uma contra as outras. Não existe unidade de pensamento nem na Europa, nem Estados Unidos com a Europa, nem Rússia, China, são os blocos aí um pouco alinhados, mas nós estamos vendo nação contra nação, reino contra reino, nós estamos vendo fomes, terremotos, e nós vamos ver que lá em Lucas ele também fala de pestes. Esse cenário é o cenário que previsto para que esteja pronta a segunda vinda de Cristo, né? Então esse cenário já está colocado, nós temos isso já como uma realidade. E lá em Lucas fala do caos social, que é o que nós estamos vivendo hoje, completamente. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21, 11.
Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus. Nos Estados Unidos apareceu agora, nos Estados Unidos e na Europa, super vespas, que com um picão delas as pessoas morrem, questão de minutos. Grandes sinais provenientes do céu, há mais ou menos um mês aí, as pessoas ouviram, pessoas aqui de Capão ouviram, várias pessoas me relataram, grandes sons no céu. Isso foi ouvido aqui no Brasil, em vários lugares, na Europa. Os cientistas falam que pode ser gases saindo da atmosfera, de efeito estufa. Outros cientistas falam que pode ser pela parada das movimentações, os gases da atmosfera estão se movendo mais e por isso provocando esses sons. Então isso que está escrito aqui em Lucas é o que a gente já está vivendo, que a gente está vivendo hoje. A intensificação do pecado, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Hoje existe, claro, a gente tem um aumento das informações, mas eu principalmente eu assisto muito pouco televisão e muito pouco jornais, porque eu acho que se espremer ali sai sangue, né? Tem uma confluência da imprensa em divulgar muitos fatos ruins. Então, e daí a gente consegue ver isso claramente, o aumento da maldade. Mesmo no momento desse de pandemia, etc., a gente vê governantes superfaturando. É inconcebível isso. O que pode ser isso? Só aumento da maldade do ser humano, que mesmo diante de um caos social que a gente está vivendo no mundo, ainda existem pessoas fazendo contrabando de máscaras, que a gente viu ali em São Paulo. A gente vê pessoas se aproveitando desse momento para assaltar casas. Então, assim, a insensibilidade do ser humano com o outro, então o aumento da maldade, a intensificação do pecado também no sentido da aceitação de pecados, movimentos muito fortes a favor do aborto, inclusive são bem contraditórios, porque são a favor do aborto, mas ao mesmo tempo eles, quando em outras pautas, eles querem defender muito a vida. Então, assim, os movimentos sociais também desalinhados, não tem um alinhamento com a palavra de Deus. A questão da imoralidade sexual em todos os aspectos. Hoje o ser humano vive um padrão totalmente liberal nos seus comportamentos. E a gente não tem a dúvida de que isso está sendo fomentado. Existem grupos no mundo aí, os globalistas, capitaneado por George Soros e outros, na verdade, que eles têm pautas muito firmes de liberação de drogas, liberação de atividades que estão fora do mercado, né? Por que é interessante a liberação de drogas? Porque esse dinheiro que circula fora do mercado viria para o mercado financeiro, você transformaria isso em dinheiro. A liberação do aborto, por quê? Porque o dinheiro que circula nas clínicas clandestinas ou nas clínicas que fazem aborto de forma clandestina, isso viria para o mercado financeiro também, sairia do mercado paralelo. Isso tem tido uma intensificação do pecado porque existem interesses financeiros também em tudo isso. Não sejamos inocentes de pensar que as pessoas estão querendo isso porque elas acreditam somente naquela pauta. Existe, na verdade, uma indução das pessoas também por causa de interesses financeiros que estão por trás. Manifestação do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Queridos, eu quero fazer uma pausinha aqui, porque eu quero que você participe aí. Quem que está aí com a gente, Camila? A irmã Francisca, a Ana, Sandra. Mandem suas perguntas, mandem as perguntas. A gente está fazendo live porque a gente quer também interagir com vocês. Vocês que estão nos escutando nesse momento, que estão aí ouvindo, escrevam aí, se tiverem dúvidas, mandem as perguntas que nós vamos tentar responder aqui, senão a gente apela para os universitários, tá bom? Mas interessante da gente fazer em forma de live aqui, a gente poder interagir com vocês, então estejam aí participando também. E essa manifestação espírito do anticristo, é importante dizer aqui, nesse texto de Tessalonicenses, é que ele fala que este anticristo que virá, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Na verdade, a gente já vê hoje no mundo uma oposição muito forte a tudo que tudo que se remete à religião, ou a Deus, ao cristianismo. Existe um crescimento, na humanidade de uma oposição a isso. E na verdade, o texto fala que ele vai se assentar no santuário de Deus, que é um templo, lá em Jerusalém. E eu acredito que se a pessoa que vai fazer isso, ele nem é tanto que ele vai dizer que ele é Deus, é mais para afrontar, dizer eu não acredito nisso. É como uma forma de escárnio, como uma forma de desconstrução da ideia de Deus. Ele fala, eu tenho o poder aqui na terra, quem é Deus? Deus sou eu. Então acho que é esse espírito que hoje a gente vê crescer no mundo, das pessoas acharem que quem tem que fazer a história somos nós, não existe a história de Deus. E lá em Mateus fala do sacrilégio terrível, da qual falou o profeta Daniel. Então a gente vê que na Bíblia tem uma sequência, Daniel fala muito sobre o fim dos tempos. Então quem lê, entenda de Jesus. Então se estiver na Judéia, fujam para os montes, diz que vai ser um momento terrível, quando ele assumir o domínio do mundo e se assentar em Jerusalém e dizer, eu sou Deus, eu mando, vocês acham que isso aqui é um templo? Não. Toda adoração, toda veneração tem que ser dada a essa pessoa, a essa instituição, que ele representa. Então, aí nós vimos os cenários, que eu acho que é bem importante, e nós vamos agora ver a indiferença em relação à segunda vinda de Cristo. A gente está quase acabando, estamos no penúltimo tópico. A indiferença, vamos lá. O que nós temos? O racionalismo. A gente vê crescer, o entendimento racional, explicações muito racionais sobre a existência do ser humano, sobre a religião, aspectos da ciência que muitas vezes a gente tem avançado, como a neurociência, que muitas vezes tem reforçado o que nós aprendemos, mas também são usados pelos materialistas para reforçar a não existência de Deus, ou simplesmente o agnosticismo, que é acreditar que Deus existe, sim, existe Deus, mas ele não está nem aí conosco, cada um cuide da sua vida, o homem faça a sua história. E nós acreditamos diferente, nós acreditamos que Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da história. Ensinos errados e imaginosos. Aí a gente sai da ala das pessoas que não acreditam em nada, que são extremamente racionais, que são extremamente materialistas, apegados a revelações da ciência, mas com cortes que tiram a possibilidade da existência de Deus.
nós temos os ensinos errados e imaginosos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos de um lado o racionalismo, de um lado as pessoas que se denominam cristãos, ou dizendo eu sou o Cristo, eu tenho a salvação, o espírito da visão crística, e enganam a muitos estão sendo enganados até mesmo em nosso meio. E o outro ponto é a falta de regeneração, o ser humano que realmente não quer, ele está envolvido com o pecado e com a sua forma de vida e não quer ser transformado. Ele não quer ser transformado. Sobre o racionalismo, por mais que a gente estude a ciência e tal, chega um momento que você precisa ter muita fé para não crer na existência de Deus. E Stephen Hawking, que foi casado com uma cristã por muito tempo e fez descobertas incríveis aí sobre o universo, ele mesmo se denominava ateu, Ele falava que não acreditava na existência de Deus. Mas no principal livro dele, que ele fala do buraco negro, etc., tem um trecho que ele fala sobre a existência da vida na Terra. E nesse trecho ele fala, somente crendo num ser superior para acreditar que todas essas condições foram dadas desta forma, que realmente possibilitou a vida na Terra, para que eu e você existissem. Quer dizer, mesmo com toda a descrença dele, ele chega num ponto que ele fala, realmente, aqui é preciso um pouco de fé para realmente crer que tem alguma ação superior aqui, para que se pudesse ter vida na Terra. Então, mesmo para o racionalismo, existem limites, Precisa muita fé para crer na não existência de Deus. Com tudo que a ciência tem trazido de novo para a gente, ela nos revela a existência aí de um ser inteligente que criou todas as coisas. O outro ponto que nós vamos falar aqui é o objetivo da volta de Cristo à Terra. Tá bom, Cristo voltará. Por que voltará? Nós vimos aqui as motivações para nós estudarmos, o cenário da segunda vinda de Cristo, a indiferença que existe no mundo, porque as pessoas não acreditam, elas acham que isso é alguma coisa que está fora da nossa realidade. Mas por que Jesus voltará à Terra? Muito importante a gente entender isso, Primeiro, para cerrar as cortinas da história humana. Lá em Apocalipse, que é o livro da Revelação, o apóstolo João, ele começa, como nós lemos lá no capítulo 1, versículo 7, dizendo que Cristo voltará nas nuvens, porque aí começa o encerramento dessa história humana. A volta de Cristo é o processo de encerramento desse nosso processo aqui na Terra, na forma como nós vivemos. Porque depois disso, aí vem as outras etapas, que é do julgamento das pessoas, que as pessoas vão receber sobre aquilo que sobre os talentos que elas produziram. As pessoas também vão receber o castigo eterno, aquelas pessoas que não acreditaram em Jesus, que tiveram a oportunidade de acreditar, não acreditaram. E ele volta para cumprir suas promessas. Nós vimos aqui várias promessas de Jesus, nós lemos vários textos, ainda tem muito mais textos aí. Ele virá para nos buscar. Jesus virá para buscar os salvos. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Então, Ele vem para nos buscar. Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele quer que nós estejamos com Ele. E Ele vem nos trazer essa verdade. E a nossa oração é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós encerramos aqui o conteúdo da revista, que é a lição 13, a última lição da nossa revista. Semana que vem nós vamos entrar com estudos novos, buscando aí algo para vocês. O nosso superintendente aí, o Márcio, está trabalhando nisso para que a gente comece uns estudos aí que vocês possam ter também material para poder acompanhar aí durante a semana, poderem fazer suas leituras. E a gente encerra assim hoje essa revista aqui, que são as dimensões do ministério de Cristo. E a gente encerra com a sua volta. Um ponto que eu acho que eu não citei aqui, que agora está vindo na minha mente, a questão, um outro exemplo, embora não tivesse aqui descrito, são muitos fatos desse cenário da volta de Cristo, é o aumento do conhecimento na Terra. A gente vê a ciência se multiplicar exponencialmente, melhor falar assim, né? A ciência se multiplica exponencialmente. A gente hoje tem tecnologia para isso, né? Hoje o grande tema aí nas empresas é Big Data. Big Data significa que nós temos servidores gigantes para ter muita informação. E agora o grande trabalho da humanidade é analisar esses dados. Então, uma profissão muito em voga aí no futuro é o analista de dados, é o cara que vai saber ler esses dados, né? Então a gente tem isso também é mais um ponto aí do cenário da volta de Cristo que já está colocado. Tem alguma pergunta aí, Camila? Não tem perguntas? Todo mundo tranquilo? Então nós agradecemos aí a participação de vocês, de todos aí. Desejamos um feliz Dia das Mães. Hoje, às 18 horas, nós temos nossa celebração do domingo, nosso culto. 19 horas na igreja de Cerquilhos e 20 horas na igreja de Sorocaba. Todos os dias, às 18 horas, vitaminas para o espírito. Inscrevam-se lá no canal, aperte o sininho lá no YouTube, para que vocês possam, assim que for divulgado o vídeo, vocês receberem um aviso que o vídeo foi divulgado e vocês possam assistir. Compartilhem nas suas redes sociais. Nosso objetivo é que cada vez mais pessoas possam ter acesso a isso. Nós estamos tendo participações especiais aí de pessoas que não são daqui da nossa igreja. A pastora Isete Choi, que é a mulher do pastor Alexandre Choi, o Jailson, que foi o missionário que esteve conosco no retiro, o bispo Guaraci, várias pessoas aí de fora também que estão participando conosco aí nos Vitaminas. Não percam. Todos os dias, 17 horas, a Bispa Patrícia no Juntos com Propósito. Todos os dias, 17 horas, um momento de oração, um momento de busca do Espírito Santo, um momento de busca aí, colocando os nossos propósitos diante de Deus. Às terças-feiras, às 15 horas, nós temos a Tarde da Vitória. Terça-feira à noite nós temos o culto de ensino da igreja de Cerquilho. Quarta-feira às 20 horas a quarta profética em Capão Bonito. Temos mais no próximo domingo às 18 horas nós vamos ter uma live para o Ministério Link Jovens. Estejam atentos aí para vocês assistirem.
18 horas no próximo sábado, nós vamos ter uma live com surpresas aí para vocês, sorteios, e vai ter lançamento aí de um momento novo aí para vocês estarem acompanhando com a gente. Então não percam, sábado, 18 horas, pelo Facebook do link. Bem, acho que dei todos os avisos. Fiquem conosco e até mais, até às 18 horas hoje. Feliz Dia das Mães!